Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do livro Mística Cidade de Deus. Primeiro livro, tomo 1. Capítulo 15. A concepção imaculada de Maria, Mãe de Deus, pela virtude do poder divino. Número 209. A divina sabedoria já preparara tudo para fazer surgir a Mãe da Graça, ilesa da mancha que contaminava toda a natureza. Estava completo o número dos antigos patriarcas e profetas, e estabelecidos os altos montes sobre os quais seria edificada esta mística cidade de Deus. Com o poder de sua destra, reservara incomparáveis tesouros de sua divindade para dotá-la e enriquecê-la para sua escolha, custódia e serviço. Estavam designados 1000 anjos fidelesíssimos. A sua rainha senhora preparou-lhe uma estirpe real e nobilíssima, da qual descendesse, e escolheu-lhe pais perfeitíssimos, dos quais diretamente nascesse. Se naquele século houvera melhores e mais idôneos para serem pais daquela que o mesmo Deus escolhia por mãe, os teria eleito o Altíssimo. Preparação dos pais. Número 210. Preparou-os com abundantes graças e bênçãos de sua destra, e os enriqueceu com todo gênero de virtudes, luz da divina ciência e dons do Espírito Santo. Depois de haver anunciado aos dois santos, Joaquim e Ana, que teriam uma filha admirável e bendita entre as mulheres, executou-se a primeira concepção, a do corpo puríssimo de Maria. Quando se casaram, tinha Santa Ana 24 anos e Joaquim 46. Depois do matrimônio, passaram 20 anos sem ter filhos. E assim, no tempo da concepção da filha, contava a mãe 44 anos. E o pai 66. Ainda que essa concepção realizou-se pela ordem comum das demais, a virtude do Altíssimo lhe tirou a parte imperfeita e desordenada. Deixou-lhe apenas o necessário para a natureza administrar a devida matéria à formação do corpo mais perfeito que jamais houve nem poderá haver em pura criatura. Natureza e graça na concepção de Maria. Número 211. Moderou Deus a natureza dos pais e a graça antecipou-a, para que no ato não houvesse culpa nem imperfeição, mas virtude e merecimento. O modo foi o natural e comum, porém controlado, corrigido e aperfeiçoado com a força da divina graça, para esta produzir seu efeito sem estorvo da natureza. Na Santíssima Ana, resplandeceu mais a virtude do alto pela sua natural esterilidade. De sua parte,
A cooperação foi milagrosa no modo e na substância mais pura, porque sem milagre não poderia conceber. A concepção operada só pela ordem natural não depende imediatamente de causas sobrenaturais, mas somente dos pais. Concorreram naturalmente para o efeito da propagação e também administram a matéria com a imperfeição e sem medida determinada. Número 212. Nesta concepção, porém, ainda que o pai não fosse naturalmente infecundo, pela idade e temperança, já estava com a natureza corrigida e quase inativa. Por isto, foi pela divina virtude animada, reparada e prevenida, de modo que pôde agir de sua parte com toda a perfeição e medida das potências e proporcionalmente à esterilidade de Maria, a esterilidade da mãe. Em ambos cooperam a natureza e a graça, aquela controlada e apenas indispensável, e esta superabundante, poderosa, excessiva, para subjugar a natureza, não o suprimindo, mas realçando-a e melhorando-a por modo milagroso. Desta maneira, foi notório que a graça tomara por sua conta esta concepção, servindo-se da natureza apenas o indispensável para que esta inefável filha tivesse pais naturais. Santa Ana era estéril, recebeu por milagre. Número 213. O modo de superar a esterilidade de Santa Ana, a mãe, não foi restituído-lhe a natural capacidade que lhe faltava para conceber, para que assim, restituída, concebesse como as demais mulheres, sem diferença. O Senhor agiu sobre a potência estéril de outro modo mais milagroso, para que administrasse a matéria natural da qual seria formado o corpo. A potência e a matéria foram naturais, mas a maneira de agir foi por milagrosa intervenção da virtude divina. Cessando o milagre dessa admirável concepção, permaneceu a mãe em sua antiga esterilidade para não conceber mais, porque nada foi tirado ou acrescentado à sua natural incapacidade. Este milagre, parece-me, pode-se explicar por aquele que operou o Cristo, Senhor nosso. Quando São Pedro andou sobre as águas, para sustentá-lo, não foi necessário endurecê-las, nem transformá-las em cristal ou gelo, sobre o qual qualquer pessoa poderia andar, sem outro milagre do que o de endurecê-las, sem transformá-lo em duro gelo. Nelas, agindo milagrosamente, pôde o Senhor fazer que sustentassem o corpo do apóstolo. Passado o milagre, as águas permaneceram líquidas, como estavam antes, enquanto São Pedro estava sobre elas, tanto que, em certo momento, começou a afundar-se. Isto prova que, sem alterar sua natureza, o milagre se operou mediante uma influência especial. Na concepção de Maria, a graça superou a natureza. Número 214. Muito semelhante a este, ainda que mais admirável, todo milagre de Ana, a Mãe Santíssima de Maria, conceber. Muito semelhante a este, ainda que mais admirável, todo milagre de Ana, mãe de Maria Santíssima, conceber. Foram seus pais dirigidos pela graça, tão abstraído da concupiscência e deleite que faltou aqui a culpa original, o acidente imperfeito que ordinariamente acompanha a matéria ou instrumento pela qual se comunica. Só existiu a matéria despida de imperfeição, sendo meritória a ação. Por esta parte, pôde bem resultar sem pecado esta concepção, tendo também a divina providência assim determinado. Reservou o Altíssimo este milagre somente para aquela que seria sua digna mãe.
sendo conveniente que no essencial de sua concepção fosse engendrada pela ordem dos demais filhos de Adão, foi devido à convenientíssima que, respeitada a natureza, com ela cooperasse a graça em toda a sua virtude e poder. Em Maria, a graça deveria ostentar-se mais eficaz do que em Adão e Eva, e toda a sua descendência, pois foram eles os causadores da corrupção da natureza com a sua desordenada concupiscência. Perfeição do corpo de Maria. Número 215. Nesta formação do corpo puríssimo de Maria, andou tão vigilante ao nosso modo de ver a sabedoria e o poder do Altíssimo, que o plasmou com exato peso e medida na quantidade e qualidade dos 4 humores naturais: sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. A proporção perfeitíssima desta compleição deveria ajudar, sem impedimentos, as operações da alma tão santa como a que animaria esse corpo. Este milagroso temperamento foi depois como o princípio e causa em seu gênero para a serenidade e paz que conservaram as faculdades da Rainha do Céu durante toda a sua vida. Nenhum destes humores lhe faria guerra, nem contradição, nem predominaria sobre os outros, mas ajudavam-se e serviam-se reciprocamente para a conservação daquele ordenadíssimo organismo sem corrupção e deterioração alguma. Jamais a sofreu o corpo de Maria Santíssima. Não lhe faltou, nem lhe sobrou coisa alguma. Todas as qualidades e quantidades lhe foram sempre proporcionadas e justas, sem mais nem menos umidade ou secura do que a necessária para sua conservação, sem maior calor do que o bastante para sua defesa e combustão, sem mais frialdade do que a exigida para refrigerar e arejar os demais humores. O corpo de Maria era extremamente sensível. Número 216. Pelo fato de sua admirável constituição, não deixou este corpo de sentir as inclemências do calor, frio e demais influências dos astros. Por ser mais medido e perfeito, tanto mais sentia qualquer excesso contrário, por ter menos com que dele se defender. Ainda que em tão admirável compleição, os contrários achavam menos em que agir e alterar. Contudo, pela sua delicadeza, era mais sensível no pouco que outros corpos no muito. Aquele milagroso corpo, em formação no ventre de Santa Ana, antes de ter alma, não era capaz de dons espirituais, mas o era para os dons naturais. Estes lhe foram concedidos por ordem e virtude sobrenatural, com tais condições como convinham para singular fim a que se ordenara aquela formação, superior a qualquer ordem da natureza e graça. Deste modo, lhe foram dadas compleição e potências tão excelentes que a natureza só por si jamais poderia formar outras semelhantes. Maria, mais perfeita que Adão e Eva. Número 217. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, formados pela mão do Senhor, com as condições convenientes a seu estado de inocência e justiça original, seriam superiores em excelência aos seus próprios descendentes, caso estivessem naquele mesmo estado, porque as obras produzidas diretamente por Deus são mais perfeitas. Semelhantemente, com mais excelente e superior modo, operou sua onipotência na formação do corpo virginal de Maria Santíssima. Empregou nele providência e graça tanto maiores quanto esta criatura excedia, não somente aos primeiros pais que tão logo haviam de pecar, mas ainda a todo o resto das criaturas corporais e espirituais. Ao nosso modo de entender, pois Deus
maior atenção em compor naquele corpinho de sua mãe do que na criação de todos os orbes celestes e quanto eles encerram. Por esta regra, se hão de começar a medir os dons e privilégios desta cidade de Deus, desde os primeiros alicerces e fundamentos sobre as quais começou a se elevar sua grandeza, até chegar a ser a mais próxima e imediata da infinilidade do Altíssimo. Isenção do pecado e de sua concupiscência. Número 218. Esta miraculosa concepção esteve absolutamente inatingível ao pecado e à sua concupiscência. Não tocou à autora da graça, sempre distinguida e tratada com esta dignidade. Além disso, seus pais, ao concebê-la, receberam o controle da concupiscência para que ela não se excedesse. Não devia perturbar a natureza, que nesse caso estava sujeita à graça e apenas servia de instrumento ao Supremo Artífice, Senhor das leis, tanto da natureza como da graça. Assim, desde aquele momento, já começava a destruir o pecado, e minar e abater a fortaleza daquele forte armado, para derrubá-lo e despojá-lo do que tiranicamente usurpara. Desenvolvimento do corpo de Maria até a infusão de sua alma. Número 219. A primeira concepção do corpo de Maria Santíssima sucedeu num domingo, correspondente ao dia da criação dos anjos, de quem seria a Rainha Senhora, superior a todos. Para a formação e crescimento dos demais corpos, são necessários, segundo a ordem comum e natural, muitos dias para se organizarem e receberem a última disposição para neles ser infundida a alma racional. Dizem que para o sexo masculino se requerem 40 e para o feminino 80, mais ou menos, conforme o calor natural e organismo das mães. Na formação corporal de Maria Santíssima, a virtude divina apressou o tempo natural e o que em 80 dias, ou no que naturalmente eram necessários, se havia de fazer, foi mais perfeitamente organizado em 7. Durante eles, foi preparado aquele milagroso corpo com o devido crescimento no seio de Santa Ana, para receber a alma santíssima de sua filha, Senhora e Nossa Rainha. Criação da alma de Maria. Número 220. No sábado seguinte a esta primeira concepção, fez-se a segunda, criando o Altíssimo a alma de sua mãe e infundindo-a em seu corpo. Surgiu no mundo a pura criatura mais santa, perfeita e agradável aos seus olhos. De quantas criou e criará até o fim do mundo e por suas eternidades. Empregou o Senhor misteriosa atenção em relacionar esta obra com a criação dos 7 dias, referida no Gênesis. Realizando aquele simbolismo, sem dúvida, descansou depois de haver criado a suprema criatura com a qual dava princípio à encarnação do Verbo e à redenção do gênero humano. Para Deus e para as demais criaturas, este dia foi festivo e de repouso. A alma de Maria foi criada num sábado. Número 221. Por causa deste mistério da concepção de Maria Santíssima, ordenou o Espírito Santo que na Santa Igreja o sábado fosse consagrado à Virgem. Foi o dia em que se fez o maior benefício, criando sua alma santíssima e unindo-a ao corpo, sem resultar o pecado original nem efeito seu. O dia de sua conceição, celebrado hoje na igreja, lembra não o da primeira conceição do corpo, mas o da segunda, a saber, a infusão da alma. Desde essa conceição até a natividade, esteve 9 meses exatos no seio de Santa Ana.
Nos 7 dias antes da infusão da alma, esteve só a matéria organizando-se e se dispondo pela virtude divina. Deste modo, a criação de Maria correspondeu à criação de todas as criaturas que formaram o mundo em seu princípio e vem narrada por Moisés. O instante da criação e infusão da alma de Maria Santíssima foi aquele no qual a Beatíssima Trindade, com o maior afeto de amor do que quando refere Moisés, disse aquelas palavras: Façamos Maria a nossa imagem e semelhança, nossa verdadeira filha e esposa, para a mãe do unigênito, da substância do Pai. Aparecimento de Maria, novo céu e nova terra. Número 222. Com a força desta divina palavra e do amor com que procedeu da boca do Onipotente, foi criada e infundida no corpo de Maria Santíssima sua alma felicíssima. No mesmo instante, encheu-a de graças e dons superiores aos dos mais altos serafins do céu, sem ter existido momento no qual se encontrasse despida ou privada do amor, amizade e luz do seu Criador. Não pôde tocá-la a mancha e obscuridade do pecado original, mas achou-se em perfeitíssima e suprema justiça, superior a de Adão e Eva ao serem criados. Foi-lhe também concedido perfeitíssimo uso da razão, correspondente aos dons da graça que recebia, a fim de não ficarem um só instante inativos, mas para desde logo produzirem admiráveis atos de sumo agrado para o seu Criador. Na inteligência e luz deste grande mistério, confesso-me absorta, enquanto o coração, por minha incapacidade para explicá-lo, se desfaz em afetos de admiração e louvor, minha língua emudece. Vejo construída e enriquecida a verdadeira arca do testamento, colocada no templo da Mãe Estéril com mais glória que sua figurativa na casa de Obededom, na de Davi e no templo do Salomão. Vejo edificado o altar de Sanctorum, onde está oferecido o primeiro sacrifício que vencerá e aplacará a Deus. Vejo a natureza sair de sua ordem para ser ordenada. Vejo estabelecerem-se novas leis contra o pecado, não tendo observadas as comuns, quer da culpa, quer da natureza, quer da mesma graça. Começa a existência de novos céus e nova terra, sendo o primeiro deles o seio de uma humilde mulher. Nele concentra sua atenção a Santíssima Trindade. Assistem numerosos cortesãos do antigo céu e 1000 anjos são destinados para fazer guarda ao tesouro de um animado corpozinho, do tamanho de uma abelhinha. Não se duvide da Imaculada Conceição, número 223. Nesta nova criação, ouço ressoar com mais força aquela voz do Criador ao dizer, comprazendo-se na obra de sua onipotência, que ela é muito boa. Com humildade, aproxime-se desta maravilha a fraqueza humana. Confesse a grandeza do Criador e agradeça o novo benefício concedido a toda a linhagem humana, concedendo sua reparadora. Termine já os indiscretos, zelos e porfias vencidos pela luz divina. Se a bondade infinita de Deus, conforme me foi mostrada na conceição de sua Mãe Santíssima, olhou para o pecado original com ira e repugnância, se gloriou de ter justa causa e oportuna ocasião para repeli-lo e vedar sua corrente, como a ignorância humana pode aparecer bem que a Deus foi tão aborrecível? Efeitos em Santa Ana.
Número 224. No momento de infundir a alma no corpo desta divina Senhora, quis o Senhor que Ana, sua santa mãe, sentisse de modo altíssimo a presença da divindade. Cheia do Espírito Santo, repleta interiormente de júbilo e devoção, superiores às suas forças ordinárias, foi arrebatada num soberano êxtase. Nele recebeu altíssimas inteligências de ocultos mistérios e louvor ao Senhor com novos cânticos de alegria. Estes efeitos lhe duraram até o fim da vida. Foram, todavia, maiores durante os 9 meses que trouxe em seu seio o tesouro do céu. Durante esse tempo, esses benefícios foram-lhe renovados mais frequentemente e acompanhados pela inteligência das divinas Escrituras e de seus profundos mistérios. Ó mulher felicíssima, chamem-te bem-aventurada e louvem-te todas as nações e gerações do mundo.